Se nós pudermos comparar a nossa vida a um livro que está sendo escrito, a pergunta será: o que é que está na página a seguir ao capítulo da reconciliação com Deus? Se há algo que segue à reconciliação com Deus, podemos então dizer que há alvos para a nossa vida. A nossa reconciliação, como diz 2 Coríntios 5:20, diz lá: reconciliar com Deus é algo que nós fazemos pela fé no que Jesus já fez. E depois disso, quais são os alvos? Há duas parábolas que o Senhor contou que refletem o que é a reconciliação e o que segue depois, ou o princípio do resto da vida como reconciliados. E nós vamos ver a parábola das 100 ovelhas, Lucas capítulo 15, versículos 4 a 7, que diz: que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós éramos como uma ovelha perdida, mas que foi procurada pelo pastor. Jesus veio à nossa procura e nós fomos encontrados. E repare no que diz o texto: o pastor pôs a ovelha sobre os seus ombros. O Senhor encontrou-nos, estávamos perdidos, expostos aos perigos, mas o bom pastor veio, procurou-nos. Saiu fora do seu caminho para nos vir procurar, mas pôs-nos aos seus ombros. Quando o pastor encontrou a ovelha, ele não disse à sua ovelha feia: por que é que saíste ao pé das outras? Não, ele não falou assim dessa forma. Ele não falou de forma que a ovelha se afugentasse ou que ficasse com medo. Mas ele pegou na ovelha e pôs nos seus ombros e levou-a, cheio de júbilo. E quando chegou à sua casa, diz o versículo 6, convocou os amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque a minha ovelha perdida foi achada. Há uma festa, há alegria nos céus, quando nós voltamos com Jesus para a sua casa. Quando nós nos reconciliamos com Deus, foi o mesmo que voltar a casa e houve alegria no céu. E a nossa história, a seguir à reconciliação, começa precisamente aqui. A alegria no céu, porque nós nos reconciliamos com Deus. A vida com o Senhor parte desse princípio. Estamos em casa, estamos com o Senhor, aceites, e há alegria nos céus. Este mesmo capítulo de Lucas fala sobre o filho pródigo que se aventurou e que perdeu tudo. E diz-nos a Bíblia que ele, cheio de fome, e o seu desespero era tanto porque ninguém lhe dava nada, que ele até desejou comer a comida dos porcos. Lucas 15:16. A pergunta é: como é que uma pessoa pode chegar ao ponto em que não tem outra alternativa senão comer do mesmo comedouro dos porcos? O que é preciso acontecer para que a pessoa chegue a esse ponto de comer ali ao lado dos porcos? Enquanto eu pensava nisto, eu pensei: uma é a ânsia pela ilusão, porque diz-nos esta parábola que ele recebeu a herança do pai, foi uma terra longínqua, ali desperdiçou tudo quanto tinha a fazer festa. Portanto, há uma ilusão. A ânsia pela ilusão engana a pessoa a tal ponto que quando ela dá por ela, está ao lado dos porcos, porque não tem outra comida para comer senão a comida dos porcos. No lado espiritual, a Bíblia diz que nós andávamos segundo o espírito da desobediência, ou o espírito do mundo, as forças do mal. Efésios capítulo 2, versículo 2. E éramos filhos de desobediência, porque este espírito da desobediência estava sempre a mentir para nós. Aliás, lembrem-se o que é que aconteceu no Jardim do Éden, quando a serpente foi falar com o ser humano. Como seduziu, como enganou. Se comeres deste fruto vais ser como Deus. Há uma ilusão. E o espírito da desobediência alimenta esta ilusão. E as pessoas que andam atrás de ilusões, ou de ideias erradas, ou caminhos errados, quando dão por elas, estão ao lado dos porcos a querer comer a comida dos porcos.
E foi neste estado esgotado de recursos pessoais que este filho reconheceu o seu erro e voltou para a casa do seu pai. E quando ele voltou, diz-nos esta ilustração, esta parábola de Jesus, que o pai o recebeu com alegria e fez uma festa. E até diz, no versículo 32, ele estava morto, mas reviveu. E Jesus disse, nesta sua história, portanto, pondo as palavras no pai, falava com o irmão mais velho, diz, teu irmão estava morto, mas reviveu. E há uma palavra que nós devemos ver, Lucas 15, 31. Lucas 15, 31. As palavras que o pai disse ao filho mais velho. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ora, há muito mais que nós podemos comentar nesta parábola, mas repare só nisto. O que é que o pai diz? As minhas coisas são tuas. Isto é o que o pai disse ao seu filho. Portanto, quando nós estamos na casa do pai, reconciliados com o pai, há alegria nos céus, há um júbilo, e o pai diz-nos, as minhas coisas são tuas. Então, a vida, após a reconciliação, começa aí. Portanto, reconciliamos-nos com Deus, temos paz com Deus, estamos bem com Deus, perdoados, restaurados. E o que é que segue após esse momento? Começa com a alegria de aceitação, por estarmos na casa do Pai e por termos as bênçãos do Pai que Ele nos dá. Há aqui esta abundância de Deus para a nossa vida. É caso para dizer que o reconciliado é a pessoa que não quer voltar ao estado em que comia do mesmo comedor dos porcos, porque está com o seu Pai e tem do Pai as suas bênçãos. Nós fomos salvos para uma vida que tem um propósito. Paulo explica que há um alvo para nós, o qual nós prosseguimos. Vamos ler em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. O que o apóstolo Paulo diz aos cristãos. Ele está a falar sobre a caminhada, o alvo da vida. Ele diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, ou diferente, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Portanto, nós temos um alvo, há uma chamada, e Paulo faz referência à soberana vocação. Prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação. A palavra vocação significa chamada. Mas é uma chamada com propósito. Chega aqui porque eu tenho algo para fazer. É nesse sentido que é chamada. Uma nova perspectiva para a vida em que começamos a encarar e a viver a vida segundo a nossa chamada em Jesus. Portanto, nós temos um alvo, é uma soberana chamada. É Deus que chama, Ele que é soberano. E a palavra soberano significa o mais alto. Deus que é o mais alto chamou-nos. Então Paulo diz, eu prossigo para esse alvo. Deus deu-me algo a fazer. Portanto, após a reconciliação, há alvos. Não fomos reconciliados só para estar assentado a comer à mesa do Pai, mas para estar envolvido nos assuntos do Pai. Nas responsabilidades que o Pai nos dá. Há alvos que Deus nos dá que têm a ver com o seu reino, com a sua obra. E neste mesmo texto, Paulo refere-se à palavra perfeito. Reparem, ele usa a palavra perfeito. Versículo 15, os que já somos perfeitos, sintamos isto. E nos versículos anteriores, versículo 12, ele usa a palavra perfeito, não que seja perfeito. E alguém poderá pensar, mas qual delas é? Paulo diz, prossigo para o alvo, não que seja perfeito, mas depois logo a seguir ele diz, os que já somos perfeitos. E então ele usa a mesma palavra, mas com dois sentidos diferentes. Em que altura da nossa vida é que nós não somos perfeitos? Quando estamos num processo de alcançar um alvo. Enquanto estamos na corrida e não acabamos a corrida,
a corrida não foi completada, ou não é uma corrida perfeita. É nesse sentido, porque a palavra perfeição do grego é um sentido de completar, estar completo. Então Paulo diz, eu estou no processo de crescer. Eu estou no processo de desenvolvimento. Eu estou no processo de alcançar e ver que seja realizado o que Deus me deu. A formação que Deus me está a dar está a levar o seu tempo. Contaram uma história há muito ano atrás que uma família um pouco nómada vivia em caravanas e um dia as autoridades chegaram lá e insistiram que os filhos tinham que ir para a escola porque não tinham escolaridade, estavam a crescer. E a lei do país exigia que as crianças fossem para a escola. E então o pai disse, bom, vão lá para a escola, porque a lei diz. À tarde, quando as crianças chegaram, o pai já estava à espera deles e deu um livro para lerem. As crianças não souberam ler e o pai ficou todo zangado. Disse, porquê é que vocês foram para a escola e não sabem ler? Não é num dia que a pessoa aprende a ler, é um processo. A pessoa começa com A, B, C e mais adiante vai juntando as palavras, vai lendo as palavras, vai formando frases e por fim vai saber ler um livro e até talvez até escrever um livro. Paulo diz que ainda não era perfeito neste sentido, que ele ainda estava no caminho de aprendizagem. É que cada dia com Deus era um momento de aprendizagem. Ele estava a descobrir mais de Deus e a descobrir mais das riquezas que Deus tinha para ele. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, há uma riqueza em Deus. Num certo sentido, estamos neste alvo, estamos em direção daquilo que Deus estabeleceu para nós, e a imperfeição não é que haja defeito, é no sentido que estamos a crescer. Há desenvolvimento em nós. A segunda referência ao perfeito, no versículo 15, Filipenses 3,15, é o aspecto do que já somos em Cristo. Quem está reconciliado, é filho de Deus. O filho pródigo, quando voltou para a sua casa, não era nem mais nem menos filho. Era filho, era perfeito nesse sentido, que é o filho de Deus. Tão perfeito como o seu irmão. Ainda que o seu irmão ficou a pensar, olha, ele gastou tudo quanto tinha, agora volta para aqui e o meu pai recebe-o. É que meu pai nunca me deu um animal para fazer uma festa com os meus amigos. Foi quando o pai lhe disse, estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Há um sentido que temos que compreender o que Deus nos tem dado. Por um lado, somos perfeitos porque estamos em Jesus, perdoados, reconciliados com Deus. Por outro lado, estamos num crescimento. E nós, às vezes, confundimos estes dois aspectos. Pensamos que somos imperfeitos e ficamos aborrecidos connosco próprios e até frustrados porque ainda não atingimos aquele nível de espiritualidade. Não se sinta mal por isso, porque ainda está na corrida, ainda está no processo. Mas alegre-se com a verdade que é filho de Deus, perdoado, restaurado, tem o seu nome escrito no céu. E é lá que nós iremos receber a coroa. E depois Paulo diz, se alguém sentir algo diferente, versículo 15, vamos sentir o mesmo, mas se sentires alguma coisa de outra maneira, ou se é diferente, Deus vai revelar. Mas esta é a realidade da vida. Quantas vezes nós deparamos-nos com situações que nos deixam confusos e incertos e não temos uma resposta certa, ou não sabemos bem para que lado devemos de virar. E às vezes ouvimos os outros a falar da sua vitória e pensamos, eu estou no lugar errado porque eu não tenho vitória na minha vida, o que é que se passa comigo? É que se sentimos alguma coisa diferente, diz Paulo, Deus vai revelar. Porque ele diz, nós que já somos perfeitos, já estamos em Cristo, essa perfeição é aquela que vem de Deus para nós, porque estamos salvos, reconciliados com Deus, mas no processo da vida, no processo das circunstâncias que temos que enfrentar no dia a dia, se houver ocasiões em que nós não sentimos aquele sentido de propósito, aquela realização, os objetivos a serem alcançados, talvez até há uma confusão quanto à doutrina, quanto à palavra de Deus. Isso acontece. Paulo diz, Deus vai revelar.
Porquê é que Deus vai revelar? Porque fomos reconciliados com Deus. Porque Deus não nos quer andar às escuras. E Ele revela a nós. É o que Jesus disse na parábola do filho pródigo: todas as minhas coisas são tuas. Se houver momentos de confusão, e isso às vezes acontece, a vida é uma batalha. A vida é uma caminhada. Há desafios na vida. E esses desafios às vezes esgotam-nos fisicamente. Paulo diz: se sentis alguma coisa diferente, Deus vai revelar. João 15:15. Repare no que é que Jesus diz aqui nesta passagem. João capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo que Jesus ouviu do Pai, Ele faz conhecer. Quando há uma incerteza, quando há confusão, nós dizemos: Senhor, revela-me, eu preciso de saber. O Senhor diz que não nos chama servos, mas amigos, porque nos diz tudo quanto ouviu do Pai. Portanto, o que é que segue à reconciliação? É irmos ouvindo do Pai. Qual é a melhor forma de fazer isso? Ouvir a palavra. Passando tempo, lendo, meditando. Hoje em dia já há aplicativos que se pode pôr no telefone que já têm a Bíblia lida. E já tem acontecido. Estou cansado, não apetece estar a ler, ponho o telefone, já está tudo gravado. Alguém está a ler capítulo após capítulo e estou ali a ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo que Jesus ouviu do Pai, Ele fez-nos conhecer. João 15:15. Se há ocasiões de incerteza, de dúvida, nós falamos com o Pai e dizemos: mostra-nos, eu preciso de saber. E Deus vai falar conosco de uma forma que nós entendemos. Deixe-me só acrescentar mais uma coisa. Quando Deus fala conosco de uma forma que nós entendemos, louva a Deus e agarre-se a essa verdade. Mas daquilo a que já chegamos, diz Paulo, vamos sentir o mesmo. Vamos trabalhar juntos, como corpo. E aqui está um dos aspectos do alvo que Deus nos dá. Como Igreja de Jesus, formados num só corpo, trabalhar pela causa do reino de Deus. Há alvos que Deus nos tem dado. E nós envolvemos naquilo que Deus tem dado. Portanto, os nossos olhos estão naquilo que Deus tem para nós. Enquanto meditava na palavra do Senhor neste aspecto, eu comecei a refletir na vida de Adão e Eva. Estavam no jardim, Deus pôs lá para lavrar o campo, Deus plantou, estava tudo já preparado, eles tinham que lavrar o campo. E a Bíblia diz-nos que Deus passeava pelo jardim, havia comunhão com Deus. Havia tal perfeição na criação de Deus, no jardim do Éden, e esta perfeição manifestou-se em Adão e Eva. E eles estavam num processo de desenvolvimento para ir conhecendo as coisas de Deus. Para que nos foi proibido o fruto da árvore da vida. Só o fruto do conhecimento do bem e do mal. E foi aí que o diabo os tentou. E diz-nos que o plano de Deus era eles viverem eternamente num processo que Deus estava a desenvolver. Mas não foi possível por causa da desobediência de Adão e do pecado. Mas hoje é possível. E a Bíblia diz em Efésios que Deus, pela Igreja, Efésios capítulo 3, pela Igreja, Deus revela as potestades da sua sabedoria. Ou seja, através de nós, sem nós às vezes até nos apercebermos, há algo que está a acontecer que está a afetar as forças no ar que combatem contra os propósitos de Deus. É que, estando nos alvos de Deus, nós somos instrumentos de Deus para que a vontade de Deus seja feita até em áreas que com os nossos olhos naturais não podemos alcançar, mas que Deus está a fazer. Nós fomos tirados daquela infelicidade que nós estávamos, longe de Deus, nos nossos pecados. Deus perdoou-nos, restaurou-nos, somos reconciliados com Deus e Deus deu-nos alvos. Deus deu-nos aquilo que vai levar-nos a um sentido de realização no reino de Deus. Por isso é que Paulo diz, aonde já chegamos vamos continuar.
vamos continuar a servir, estar envolvidos. Já recebemos do Senhor, vamos continuar. A salvação é algo que se desenvolve. Chegamos ao ponto da reconciliação pela misericórdia de Deus. Não estamos separados de Deus, estamos bem com Deus. Mas não é aí que termina. Aí é o primeiro dia do resto da vida. Como é que começa? Com alegria, com júbilo, e o Pai a dizer-nos: o que é meu é teu. Então Paulo diz: eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Cristo, para alcançar aquilo para o qual também fui preso. Paulo diz: eu vou continuar, porque Deus chamou-me com um propósito, com uma razão. Eu vou continuar. Porque nós fomos salvos para estarmos envolvidos na obra de Deus, no jardim de Deus. Há alvos que Deus nos tem dado. Ao reconciliado com Deus, mediante a morte redentora de Jesus, é dado um destino. Este destino inclui viver a identidade que lhe é dada em Jesus. Esta identidade é ser filho ou filha de Deus. Não é ser filho de Deus porque nasceu numa família cristã, mas é ser filho ou filha de Deus por ter respondido à chamada da reconciliação com Deus. Se ainda não o fez, será oportuno dizer a Deus que vem à sua presença para se reconciliar com Ele. Diga a Deus que reconhece que Jesus morreu na cruz pelos pecados do ser humano. Diga a Deus que se arrepende dos seus pecados e que aceita a reconciliação. Quem quiser saber mais sobre este assunto tão importante, poderá entrar em contacto comigo usando o meu e-mail, que tem estado na parte do rodapé ao longo deste vídeo. Este é o mesmo endereço que ocorre nesta mesma janela informativa. Talvez queira tomar nota deste meu e-mail. O assunto da salvação é de elevada importância. Não deixe para mais tarde. Se esta meditação tem sido edificante para si, indique pondo um like na parte de baixo deste vídeo no YouTube. Também partilhe esta mesma mensagem com outras pessoas. Ouça agora as seguintes recomendações. Todos os dias, leia um pouco da Bíblia. Todos os dias, fale com Deus Pai em oração. Faça esta sua oração sempre em nome de Jesus. Sempre que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Conforme a ocasião, fale com alguém sobre a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Por minha parte, continuo sempre orando que as amplas bênçãos de Deus se manifestem na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.